Olá, pessoa linda que chegou aqui a esse canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa comunidade online. E que alegria ter você aqui para receber mais de Deus e receber o que Ele deseja nos ensinar nesse dia. E o tema da mensagem de hoje é sobre quando a consequência permanece. E o texto base da nossa mensagem de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E o que nós aprendemos com essa história é que uma casa, ela raramente é destruída de um dia para o outro. Ela costuma desmoronar tijolo por tijolo, pedaço por pedaço. É uma escolha, depois outra escolha, depois um silêncio, depois uma mentira, uma decisão escondida, até que quando a gente começa a perceber, aquilo que parecia sólido já está em completa ruína. Foi assim com Davi. Nesse texto, nessa história, a gente percebe que tudo começou com um olhar. Depois veio o adultério, em seguida a tentativa de esconder o pecado, depois a manipulação e, por fim, o homicídio de Urias. Toda essa história, que é bastante conhecida por todos nós, é impossível a gente ver tudo isso sem sentir o peso das decisões de Davi. Mas existe um detalhe que me chama a atenção nesse texto, e que eu quero chamar a sua atenção também em relação a isso. Que durante toda a narrativa do capítulo, Davi ele permanece em silêncio. Ele conversa com os servos, ele dá ordem ao exército, ele escreve cartas, ele traça estratégias, diz como tudo deveria ser feito pelas pessoas. Mas ele não conversou com Deus, ele não conversa com Deus durante todo o capítulo. E eu achei isso muito interessante, porque enquanto ele tentou esconder o pecado dos homens, ele também estava se escondendo da presença de Deus. Mas aí Deus envia Natã para falar com ele. Então Deus vai até ele. E o profeta conta uma história sobre um homem rico que roubou a única cordeira de um homem pobre. Indignado, a gente já sabe da história, Davi condena aquele homem. E então Natã pronuncia uma das frases que eu considero mais impactantes, que ele poderia ouvir naquele momento. Natã diz: Tu és esse homem. E naquele mesmo instante, era como se as máscaras dos olhos de Davi caíssem. E aí toda a tentativa de esconder aquele pecado simplesmente terminou. E a frase de Davi é algo muito interessante. Ele respondeu com apenas uma frase: pequei contra o Senhor. Que confissão curta, sem muita justificativa. Davi não dá desculpas, não tenta transferir a culpa. Ele reconhece o que em todo esse tempo ele estava escondendo de Deus. E aqui eu acho interessante que nós encontramos uma verdade que muda completamente como a gente enxerga o pecado. Embora Urias tenha sido assassinado, isso foi horrível. Embora Batseba tenha sido profundamente ferida sem sequer saber de toda essa estratagema, embora toda a família tenha sido muito atingida, Deus ele diz que Davi havia desprezado o próprio Senhor. Então perceba que todo pecado contra o próximo é, muito antes de tudo, um pecado contra o próprio Deus. Talvez seja por isso que tantas pessoas consigam esconder tão bem os seus erros dos homens, da família, mas jamais consigam esconder do céu. Existem palavras que ninguém ouviu. Existem negócios que ninguém nunca descobriu. Existem fraudes que a gente jamais vai saber ou vai aparecer. Traições que permanecem em segredo. Feridas que o outro talvez nunca nem saiba quem foi que causou isso nele. Mas Deus sabe. Nada escapa aos olhos de Deus.
E isso deve produzir no nosso coração muito temor. Nós vivemos em uma geração que acredita que se ninguém descobriu, então nada aconteceu. Mas o reino de Deus nunca funcionou assim. O pecado sempre deixa e sempre deixará marcas. Sempre. Natan anuncia algo, então, após o reconhecimento do erro de Davi. Ele diz assim: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Que graça! Davi é perdoado. Eu imagino a alegria de Davi ao ouvir essa frase. Achou que tudo estava bem. Mas logo em seguida, Davi profere uma palavra que muda totalmente a narrativa. E ele diz: todavia. Essa pequena palavra muda muita coisa. O perdão havia chegado, mas as consequências permaneceriam. O filho de Davi morreria, a espada jamais se afastou da casa de Davi. As dores atravessariam gerações. Nós sabemos do que aconteceu, a destruição que veio sobre a casa de Davi. E essa é uma das lições mais importantes aqui para nós. Que o perdão, ele remove toda a culpa, remove o pecado. Mas nem sempre ele vai remover as consequências disso. E há palavras que não podem ser recolhidas. Há relacionamentos que não voltarão mais a ser como eram antes. Há decisões que produzirão frutos por muito tempo. E isso não significa jamais que Deus deixou de nos amar. Significa apenas que todo princípio violado produz consequências reais e palpáveis. Então, talvez hoje você esteja ouvindo tudo isso aqui e está vivendo exatamente isso. Você olha para a sua história e pensa, se eu pudesse voltar naquele dia. Mas deixa eu te dizer, você não pode. O tempo não volta. A decisão já foi tomada, o dano já aconteceu e todo o fruto já foi perdido. E talvez até você carregue culpa por isso. Vergonha, talvez você ainda chore, derrame lágrimas por escolhas que jamais poderão ser desfeitas. Então, se esse é o seu caso, quero te dizer uma coisa aqui. A consequência, ela não representa o fim da história. Quando a gente olha para a Bíblia, depois da morte daquele menino, Deus ele deu outro filho a Davi e a Batseba. O nome dele era Salomão, como você já sabe. O menino cuja vida começou em meio às cinzas se tornaria o homem mais sábio de toda a sua geração e das gerações futuras. Foi dele que viria a linhagem que conduziria até o nascimento do nosso Messias, do nosso Jesus. Que Deus extraordinário! Ele não chamou de volta o filho que morreu, mas escreveu um novo capítulo. E isso não diminui em nada a dor de Davi. Também não apagou as consequências, mas mostrou que a misericórdia de Deus consegue produzir vida até depois dos nossos maiores fracassos. Talvez você não consiga recuperar o que perdeu. Talvez algumas consequências ainda estão permanecendo. Mas isso não significa que Deus terminou de escrever a sua história. E eu quero te encorajar e te dizer que enquanto houver arrependimento verdadeiro, enquanto houver conversão de caminhos, enquanto houver um coração quebrantado diante do Senhor, sempre existirá esperança de reconstrução. Deus não desperdiça nem mesmo as ruínas daqueles que voltam para Ele. Ele não promete apagar o seu passado, mas Ele promete construir um futuro em que a graça dele vai sempre te alcançar. Sua nova história não começa quando essas consequências acabarem. Ela começa quando você decide parar de esconder o seu pecado, de se esconder de Deus e voltar para a presença dele. Então, diante desse assunto, me permita orar por você, interceder pela sua vida diante do Senhor, para que essa mensagem possa produzir frutos e raízes dentro do seu coração. Vamos lá? Pai,
Hoje eu reconheço que nenhum pecado permanece escondido diante dos teus olhos. Perdoa-me pelas vezes que eu tentei justificar os meus erros, minimizar as minhas escolhas ou esconder aquilo que tu já conhecias. Deus, que essa pessoa que me ouve se arrependa de todo o pecado que violou os teus princípios e feriu outras pessoas. Dá coragem para ela, para que ela abandone os caminhos que te afastaram dela e humildade no coração dela para aceitar, sem endurecer o coração, as consequências das decisões que ela mesma tomou. Obrigada, Jesus, porque a tua graça não termina onde o fracasso começou. Ainda que não possa haver mudança no passado dessa pessoa, tu és poderoso para escrever um novo futuro para ela. Reconstrói a vida dessa pessoa, Senhor. Faz nascer novos frutos, onde hoje existem apenas ruínas. Ensina ela a viver em santidade, para que a sua casa seja novamente edificada sobre os teus caminhos. Ergue, Senhor, o altar na vida dessa pessoa. Santifica tudo que é dela e passa, Deus, a cuidar dela diariamente, reconstruindo passo a passo e fortalecendo ela para que ela consiga lidar com tudo que ela precisa lidar nesse momento. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar aqui uma frase para você guardar no seu coração, para que você leve isso na sua mente, que é a seguinte: as consequências do pecado não impedem Deus de começar uma nova história para quem se volta verdadeiramente a Ele. Repetindo, as consequências do pecado não impedem Deus de começar uma nova história para quem se volta verdadeiramente para Ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo!